Se não tem dinheiro, não pede comida aqui. Vai procurar a assistência social. A voz ecoou pelo pequeno restaurante no meio da manhã de quinta-feira. 5 mesas estavam ocupadas por clientes que comiam em silêncio. Talheres batiam em pratos. O barulho parou de repente. Todos os olhares se voltaram para o balcão. Uma senhora de cabelos brancos recuou um passo. Suas mãos tremiam, segurando uma bolsa de pano surrada e manchada pelo tempo. Dona Alzira tinha 71 anos e estava de pé na frente do balcão. Ela usava uma blusa azul desbotada e uma saia marrom com remendos nas barras. Os cabelos brancos estavam presos com um grampo simples que já não segurava direito. Ela apontava para uma bandeja de salgados que estava sobre o balcão de vidro embaçado. Dentro da bandeja havia 5 coxinhas que já estavam ali desde a abertura do estabelecimento. O dono do restaurante cruzou os braços e olhou para ela com uma expressão de impaciência profunda. Marcos tinha 43 anos e era proprietário do restaurante Bom Sabor havia 12 anos. O estabelecimento ficava no bairro Vila Operária e era conhecido pela comida caseira e pelo movimento constante durante o horário de almoço. Ele tinha construído aquele negócio do zero e não aceitava que ninguém o tratasse como instituição de caridade. Dona Alzira baixou a cabeça e murmurou uma desculpa quase inaudível. Ela virou as costas e caminhou até a porta com passos lentos e pesados. Suas costas estavam curvadas pelo peso dos anos e pelo cansaço que vinha de dentro. Ela saiu sem olhar para trás e a porta de vidro se fechou atrás dela com um som abafado. Uma cliente de uns 30 anos que estava sentada perto da janela observou toda a cena. Ela franziu a testa e mexeu no celular discretamente. Não filmou nada naquele momento, mas guardou cada detalhe na memória porque algo naquela situação a incomodou profundamente. Dona Alzira morava sozinha num quartinho alugado na rua 13 de Maio há 7 anos. O cômodo tinha apenas uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma mesinha com 2 cadeiras. A janela dava para um muro cinza e a luz natural quase não entrava. Ela pagava R$ 400 de aluguel por mês e recebia um salário mínimo de aposentadoria. Depois de pagar aluguel, luz, água e remédios para a pressão alta, sobrava muito pouco para a comida. Naquela semana, o dinheiro tinha acabado antes do fim do mês, porque ela tinha precisado comprar um remédio extra. Na segunda-feira, ela comeu arroz puro que tinha sobrado. Na terça, não comeu nada. Na quarta, também não. Na quinta-feira pela manhã, a fome era uma dor física que apertava seu estômago e deixava sua cabeça tonta. Ela saiu de casa às 10 horas quando o sol já estava alto e o calor começava a apertar. Caminhou devagar pelas ruas do bairro porque seus joelhos doíam e suas pernas estavam fracas. Passou por 3 padarias, mas não entrou em nenhuma porque a vergonha a impedia. Viu o restaurante Bom Sabor com a porta aberta e o cheiro de comida vindo de dentro. Respirou fundo, juntou coragem, entrou. Marcos estava no caixa conferindo notas quando ela se aproximou do balcão. Ele nem levantou a cabeça no primeiro momento. Dona Alzira limpou a garganta e pediu licença com voz baixa. Ele olhou para cima e viu a roupa simples e surrada. Viu a bolsa velha. Viu o jeito humilde. Já imaginou o que vinha pela frente. Ela perguntou quanto custava a marmita pequena e ele respondeu que custava R$ 15. Ela perguntou quanto custava a coxinha e ele disse R$ 3,50. Dona Alzira olhou para a bandeja sobre o balcão. As 5 coxinhas estavam ali desde a manhã e já estavam frias. Ninguém mais compraria aqueles salgados velhos. Ela perguntou se ele venderia mais barato aquela coxinha que já estava fria. Disse que pagaria no dia seguinte, quando saísse sua aposentadoria. Foi quando ele falou alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. Disse que ali não era lugar de pedir comida de graça. Disse que ela deveria procurar a assistência social.
Sua voz tinha um tom de desprezo que cortou o ar como uma lâmina afiada. Dona Alzira saiu do restaurante e atravessou a rua com dificuldade, porque suas pernas tremiam. Sentou num banco de praça que ficava do outro lado. Ficou ali por meia hora sem se mexer. Olhava para o chão de cimento rachado enquanto o sol queimava suas costas. Suas mãos estavam fechadas sobre a bolsa e seus olhos estavam úmidos, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Uma moradora de rua se aproximou do banco. Era uma mulher de uns 50 anos, com cabelo embaraçado e roupa suja. Ela perguntou se Dona Alzira estava bem. A senhora acenou que sim com a cabeça. A moradora de rua disse que tinha visto ela sair do restaurante. Perguntou se o Marcos tinha tratado ela mal. Dona Alzira disse que não tinha sido nada. A mulher balançou a cabeça e disse que ele era grosso com todo mundo que não tinha dinheiro. A moradora de rua tirou meio pão da sacola que carregava e ofereceu para Dona Alzira. A senhora hesitou, mas aceitou, porque a fome era mais forte que o orgulho. Comeu devagar enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto enrugado. Agradeceu com voz embargada. A mulher disse que não era nada e que as pessoas precisavam se ajudar. Depois se afastou, caminhando pela praça. Dona Alzira ficou sentada mais um tempo até recuperar as forças. Levantou com dificuldade e voltou para casa andando devagar pelas ruas vazias. Chegou ao quartinho e deitou na cama. Dormiu de fome e de cansaço até o sol se pôr. Na lanchonete, ao lado do restaurante Bom Sabor, havia uma câmera de segurança instalada na parede externa. O ângulo da câmera pegava a entrada do restaurante, a porta de vidro e parte do balcão interno. Tudo o que acontecia ali ficava registrado em vídeo de alta definição. O dono da lanchonete era Seu Ademir, um homem de 62 anos, que tinha o hábito de revisar as imagens toda semana. Ele procurava por assaltos, furtos ou qualquer problema que pudesse afetar seu estabelecimento. Naquela sexta-feira, ele estava sentado no escritório pequeno nos fundos da lanchonete. Ligou o computador, abriu o programa de segurança. Começou a revisar as gravações do dia anterior. Viu o movimento normal da manhã. Clientes entrando e saindo, carros passando, nada de especial. Até que viu uma senhora de cabelos brancos entrando no restaurante Bom Sabor. Viu ela se aproximando do balcão. Viu Marcos gesticulando e falando algo. Viu a expressão da senhora mudando. Viu ela saindo de cabeça baixa. Seu Ademir pausou o vídeo. Voltou alguns segundos. Assistiu de novo. Algo naquela cena o incomodou profundamente. Ele conhecia aquela senhora. Tinha certeza disso. Ampliou a imagem. Olhou com atenção para o rosto dela. E então a memória voltou como uma onda. Dona Alzira tinha sido sua professora na primeira série há 45 anos atrás. Ela ensinava no grupo escolar São José, que ficava a 3 quarteirões dali. Seu Ademir lembrava dela com carinho e gratidão. Ela tinha sido paciente com ele quando ele custou a aprender a ler. Ficava depois da aula explicando as letras e as sílabas até ele entender. Nunca desistiu dele. Ele pegou o telefone e ligou para a filha. Jéssica tinha 28 anos e trabalhava com marketing digital numa agência no centro da cidade. Atendeu no 3º toque. Seu Ademir disse que precisava mostrar uma coisa para ela e pediu que ela viesse até a lanchonete quando pudesse. Jéssica chegou 1 hora depois. Entrou no escritório e encontrou o pai sentado na frente do computador. Ele estava com uma expressão séria que ela não via há tempos. Ele explicou rapidamente e depois apertou o play no vídeo. Jéssica assistiu em silêncio. Viu a senhora entrando. Viu ela pedindo algo, viu o dono do restaurante gesticulando com raiva, viu a senhora saindo envergonhada. Seu Ademir explicou que aquela senhora tinha sido professora dele décadas atrás. Disse que ela tinha alfabetizado centenas de crianças do bairro. Disse que ela não merecia ser tratada daquele jeito. Jéssica sentiu raiva subindo pelo peito. Perguntou o que eles podiam fazer. Seu Ademir disse que não sabia.
Jéssica pensou por alguns segundos. Pegou o celular, abriu a câmera. Filmou a tela do computador, mostrando o vídeo da câmera de segurança. Editou rapidamente no próprio celular. Adicionou uma legenda curta, mas direta. A legenda dizia: idosa humilhada ao pedir coxinha. Comerciante expulsa a senhora com fome. Isso é aceitável no nosso bairro? Ela postou o vídeo no Instagram pessoal. Depois, compartilhou no Facebook. Colocou também no TikTok. Marcou perfis de notícias locais e grupos comunitários do bairro. Enviou para amigos que tinham muitos seguidores. Em 2 horas, o vídeo tinha 1000 visualizações. Em 6 horas, chegou a 20.000. À noite, ultrapassou 150.000. No dia seguinte, já tinha passado de 1 milhão. Os comentários explodiam a cada minuto. Pessoas indignadas, revoltadas, chocadas com o que tinham visto. Alguns comentários diziam que era um absurdo. Outros perguntavam cadê a humanidade das pessoas. Muitos diziam que conheciam aquela senhora, que ela tinha sido professora, que merecia respeito. Outros pediam boicote ao restaurante. Diziam que aquele lugar precisava fechar. Uma ex-aluna comentou que reconhecia a senhora. Era a dona Alzira, professora aposentada, viúva, morava sozinha no bairro. Outra pessoa confirmou. Mais gente começou a compartilhar memórias, fotos antigas da escola, histórias de como ela tinha sido importante na educação de várias gerações. O vídeo chegou até Maurício, um empresário de 46 anos que era dono de uma rede de farmácias. Ele viu o vídeo e reconheceu Dona Alzira imediatamente. Ela tinha sido professora dele na primeira série. Tinha sido ela quem o ensinou a ler e escrever. Ele nunca esqueceu. Maurício ligou para outros colegas que tinham estudado com ele. Criaram um grupo no WhatsApp. 20 pessoas entraram no grupo em poucas horas. Todos eram ex-alunos de Dona Alzira. Todos estavam chocados com o vídeo. Todos queriam fazer alguma coisa. Enquanto isso, o restaurante Bom Sabor começou a sentir o impacto da viralização. Clientes que já tinham feito pedidos pelo telefone cancelavam. Grupos de moradores organizavam boicote nas redes sociais. Avaliações negativas começaram a inundar a página do Google e do Facebook. As avaliações diziam que nunca mais comeriam naquele lugar, que o dono era arrogante e cruel, que humilhar uma idosa com fome era crime moral, que aquele estabelecimento não merecia funcionar no bairro. Marcos viu o movimento cair drasticamente. Na segunda-feira seguinte, o restaurante estava quase vazio durante todo o horário de almoço. Apenas 3 mesas foram ocupadas o dia inteiro. Ele não entendia o que estava acontecendo até que um dos poucos clientes que ainda frequentavam o lugar comentou sobre um vídeo que estava bombando nas redes. Marcos pediu para ver. O cliente mostrou o celular. Ele assistiu ao vídeo e seu rosto ficou vermelho de raiva. Depois ficou branco de medo. Ele tentou se justificar, dizendo que não tinha feito nada demais, que só tinha dito que ela não podia pedir fiado. O cliente balançou a cabeça e disse que ele tinha gritado com uma senhora idosa na frente de todo mundo. Disse que ela estava passando fome e que ele a tinha jogado para fora como se fosse lixo. O cliente pagou a conta e saiu. Nunca mais voltou. Nos dias seguintes, a pressão só aumentou. Jornais locais publicaram matérias sobre o caso. Rádios comentaram durante programas de notícias. Influenciadores digitais compartilharam o vídeo com comentários indignados. A história não parava de crescer. E então, a identidade completa de Dona Alzira foi revelada publicamente. Professora aposentada. 35 anos de magistério, centenas de alunos alfabetizados ao longo da carreira, viúva há 7 anos, vivendo sozinha com uma aposentadoria mínima, lutando para sobreviver com dignidade. Maurício e o grupo de ex-alunos decidiram agir. Foram até a rua 13 de Maio procurando pelo endereço que alguém tinha descoberto. Bateram na porta do quartinho alugado. Dona Alzira abriu. Ficou surpresa ao ver tanta gente na porta.
Dona Alzira, a senhora se lembra da gente? Ela olhou com atenção e reconheceu alguns rostos que tinham envelhecido, mas ainda eram familiares. Sorriu com lágrimas nos olhos. Maurício, Cláudia, Ricardo, meu Deus, vocês cresceram tanto. Somos nós mesmos, professora. A gente viu o vídeo, viemos ajudar a senhora. Eles entraram no quartinho pequeno, viram a pobreza digna em que ela vivia. Viram a cama velha, o guarda-roupa que mal fechava, a mesinha com 2 cadeiras, a ausência total de comida na cozinha minúscula. Viram tudo e entenderam a gravidade da situação. A gente não vai deixar a senhora passar por isso de novo, professora. Dona Alzira estava confusa. Que vídeo? Do que vocês estão falando? Maurício pegou o celular e mostrou. Ela assistiu em silêncio e ficou pálida. Todo mundo viu isso? Meu Deus, que vergonha! Vergonha nada, professora. A senhora não fez nada de errado. Quem deve ter vergonha é aquele homem. Ela baixou a cabeça. Eu só queria uma coxinha. Eu estava com tanta fome. O grupo organizou uma vaquinha online naquela mesma tarde com meta inicial de R$10.000. Em 24 horas, tinham arrecadado 30 mil. Em 3 dias, chegaram a R$60.000 com doações de todo o país. Com o dinheiro arrecadado, alugaram uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e quintal pequeno. Mobiliaram tudo. Encheram a geladeira. Pagaram 6 meses de aluguel adiantado. Dona Alzira chorou quando viu a casa pronta. Não conseguia acreditar. Disse que não merecia tudo aquilo. Os ex-alunos disseram que ela merecia sim, que ela tinha ensinado eles a ler, a escrever e a pensar, que isso não tinha preço, que estavam apenas retribuindo uma pequena parte do que ela tinha feito. Enquanto isso, Marcos enfrentava o colapso. O restaurante ficou vazio por semanas. Funcionários pediram demissão. Fornecedores cortaram crédito. Contas atrasaram. Ele tentou se desculpar publicamente em vídeo, mas os comentários foram implacáveis. Diziam que era tarde demais, que só se arrependia por estar perdendo dinheiro. Uma repórter de TV foi até o restaurante uma semana depois para fazer uma matéria sobre o caso. Ela entrevistou Marcos e perguntou se ele sabia quem era Dona Alzira. Ele disse que não sabia. A repórter revelou que ela tinha sido professora dele na primeira série do Grupo Escolar São José em 1987. Marcos ficou completamente paralisado. A memória voltou em flashes. A sala de aula com o quadro verde, a professora paciente ensinando o alfabeto, Dona Alzira segurando sua mão e ajudando ele a escrever o próprio nome pela primeira vez. Ele tinha esquecido. Tinha apagado aquela memória. A repórter perguntou se ele queria dizer algo para ela. Marcos engoliu seco e olhou direto para a câmera. Disse que pedia desculpas, que não sabia que era ela, que se soubesse teria agido diferente. A repórter perguntou se isso mudava alguma coisa. Disse que Dona Alzira era uma pessoa com fome, independente de ser ou não sua professora. Marcos não conseguiu responder. A repórter desligou a câmera e saiu sem dizer mais nada. A matéria foi ao ar naquela noite e a repercussão piorou ainda mais. O restaurante fechou as portas 2 semanas depois. Marcos vendeu o ponto comercial por um valor muito abaixo do mercado para pagar as dívidas mais urgentes. Sobrou muito pouco. Ele tentou recomeçar em outro lugar, mas a reputação o seguia. As pessoas reconheciam seu rosto. Comentavam nas ruas. Julgavam. Onde ele ia, a história chegava antes. 3 meses depois, ele reuniu coragem e foi até a casa nova de Dona Alzira. Bateu na porta. Ela abriu e reconheceu ele imediatamente. Ele perguntou se podia conversar. Ela hesitou, mas deixou entrar. Sentaram na sala simples, mas confortável. O silêncio era pesado e incômodo. Marcos disse que tinha vindo pedir desculpas de verdade. Não por causa do restaurante ou do dinheiro, mas porque ele tinha sido cruel e ela não merecia. Dona Alzira olhou para ele por um longo momento. Você me machucou, Marcos. Muito.
Eu sei, professora, e vou carregar isso para o resto da vida. Por que você fez aquilo comigo? Ele respirou fundo antes de responder. Porque eu estava estressado, cansado, achando que todo mundo só queria se aproveitar de mim. Mas eu estava errado, completamente errado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você se lembra de mim? Da escola? Lembro agora. A senhora ficava depois da aula me ensinando. Eu custava a aprender a escrever, mas a senhora nunca desistiu de mim. Porque eu acreditava em você, Marcos, assim como acreditei em centenas de crianças. Marcos limpou os olhos. E eu tratei a senhora como lixo, a pessoa que me ensinou tudo. Dona Alzira suspirou fundo. Eu te perdoo, mas você precisa aprender algo. Respeito não é privilégio, é direito. Todo mundo merece, com ou sem história bonita. Marcos agradeceu por ela ter recebido ele. Disse que não merecia. Ela disse que todo mundo merece uma segunda chance assim como ela tinha dado para ele quando criança. Ele saiu da casa andando devagar pela rua e sentindo o peso da lição que a própria professora ainda estava ensinando décadas depois. Dona Alzira continuou sua vida, agora com dignidade, comida, casa e ex-alunos que a visitavam regularmente. Ela nunca mais passou fome, nunca mais pediu nada e nunca mais foi humilhada. Porque o vídeo que expôs sua dor também revelou seu valor e trouxe justiça de uma forma que ela nunca imaginou. Se você conhece um professor que marcou sua vida, mande uma mensagem hoje, porque educadores plantam sementes que só vemos crescer anos depois. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história, porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas, sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.